Boa tarde a todos que nos acompanham aqui na página do Projeto Concom. Está começando mais uma edição do Papo no Insta. Hoje um programa super especial e que a gente conta com a participação de todo mundo. Vamos falar sobre urbanismo. Olha só, a primeira vez que a gente fala sobre o tema aqui no programa. Nós temos uma convidada super especial, que é a Mariana Cosmassa, ela que faz parte do Coletivo Évora. Você já conhece o Coletivo Évora? Ainda não? Hoje você vai ter a oportunidade de conhecer esse trabalho que é super bacana e saber um pouco mais do que está rolando mesmo sobre essa questão de urbanismo na cidade, né? Antes da gente começar, agradecendo mais uma vez por todo mundo que sempre acompanha o nosso conteúdo aqui na página do Projeto Concom, o coletivo já está aqui esperando a vez deles chegarem para participar com a gente. Tem alguns recadinhos para passar para vocês, muita coisa acontecendo essa semana, vamos lá. Então, os projetos sociais do Programa Socioambiental estão se mobilizando para o retorno das atividades. Então, continue acompanhando as páginas dos projetos sociais, tem muita coisa acontecendo. O Ateliê vai voltar, o Varre Vila, o Concom, o Nesdel, o Tour na Serra, todo mundo vai voltar. Então, continue acompanhando a agenda de todos esses projetos para saber direitinho como funciona e vem muita surpresa por aí. Eu sou suspeita para falar, né? Então vai ter muita coisa bem bacana que vai acontecer. Aliás, por falar em coisa bacana que vai acontecer, no final desta live de hoje, aqui no Instagram, vai acontecer às 16 horas, terminou, já vai para outra, tá? Vai ter uma live do Café da Tarde online com o pessoal do Cota Viva. Dayana, beijo para você. Olha, já tá o pessoal chegando aqui, ó, Alice Silveira entrou. Oi, Alice, tudo bem? Obrigada por acompanhar essa live hoje especial com a gente. Vai ter a live Café da Tarde online na página do Facebook do Varre Vila. Procura lá no Facebook o Varre Vila, com a mediação da Dayana Ferreira, que é a coordenadora do projeto. E a convidada dessa edição vai ser a Tati Rim, que é a Tatiane, que todo mundo conhece, que é multiplicadora lá do Cota Viva e fala super bem sobre tanta coisa, é imperdível. Acompanhe essa live super especial e merece todo o nosso carinho, toda a nossa atenção. Tati, Dayana, Cota Viva, Varre Vila, beijo para todos vocês. Se eu ver, o que eu mais tenho de recado? Tem bastante recado hoje. Deixa eu ver aqui, passou o café da tarde. Também teremos amanhã, às 3 da tarde, a live Consumo Consciente, às 15 horas. A mediação vai ser da Fabiana Lima. Beijo, Fabiana. E vai receber convidados super importantes também. Vão receber o Aragão, o Nilton Aragão do Varre Vila. Beijo, Nilton. Você é fera, você é demais. Joelma das Mulheres do Gal, grupo super importante de atuação dentro da gastronomia em São Paulo. Vocês precisam conhecer o trabalho do Mulheres do Gal, é sensacional. A Dolores, técnica social da CDH, o amor de pessoa. Beijo, Dolores. Nossa, que legal. Muito bom saber que você vai participar dessa live. E a Sheila Duarte do Cota Viva, o nosso amor querido lá do Cota Viva. Aliás, é imperdível, Consumo Consciente, amanhã, 15 de outubro, às 3 da tarde, no canal do YouTube do Redes Concom, você não pode perder, vai ser muito legal. Sem mais delongas, acho que a gente já pode chamar a nossa entrevistada para participar com a gente, né? A gente vai falar hoje sobre o Coletivo Évora, que é uma ideia super interessante que vem acontecendo já de uns tempos para cá, e que a nossa convidada de hoje, a Mariana Cosmassa, vai explicar melhor para a gente como funciona. Eu fiquei super curiosa para saber um pouco mais, porque achei a ideia fantástica, e tenho certeza que vocês também. Então, eu vou convidar a Mari para participar com a gente hoje. Vamos ver se a Mari... Gente, aliás, mandem suas perguntas, né? Hoje vai ser muito legal o tema. Vocês não podem ficar de fora. Todo mundo sempre participa aqui nos programas. Pedem para... Ó, a nossa convidada já está online com a gente. Que legal. Tudo bem, Mari? Oi, tudo bem? Tudo ótimo. A Mari, gente, se eu contar a minha história com a Mari, ninguém acredita, mas são coincidências do destino, né, Mari? Qualquer hora a gente conta, É, né? é verdade. Ah, muito legal. É verdade. Coisas assim, gente. Todo mundo tem uma coisa assim, a Mari tá no meio disso. É muito legal. Mari, primeiro eu quero te agradecer de verdade, em nome do Compom, por você topar participar com a gente. Foi muito em cima da hora, porque eu já estava querendo chavecar a Mari faz tempo, e ela topou, não sei como, meu Deus do céu. Mas deu muito certo. Mari, obrigada por trazer aí o ideal do coletivo aqui para a gente discutir hoje sobre urbanismo. E queria que você começasse falando um pouco sobre o que é o Coletivo Évora para a gente. Bom, primeiro, boa tarde. A gente que agradece pelo convite, pela oportunidade de estar falando mais sobre o Évora. Foi em cima da hora mesmo, mas a gente Foi faz mesmo. acontecer, não tem problema. E então, o Évora, ele, na verdade, começou desde a faculdade, quando a gente estava já no final da faculdade de arquitetura. E a gente, eu estou falando
eu e mais alguns alunos, a gente começou a perceber que a gente tinha as mesmas ideias assim sobre a nossa cidade, que é Cubatão, né? Eu dei a sorte de estar numa turma que haviam várias pessoas daqui de Cubatão, e aí a gente começou a perceber, nossa, mas esse trabalho é na cidade que você está desenvolvendo. Mesmo que projetos acadêmicos, assim, cemitério, camelódromo, enfim, eram muitos projetos que as pessoas estavam fazendo aqui para Cubatão. E daí a gente falou, vamos fazer alguma coisa sobre isso, né? Então, depois que a gente se formar, vamos pegar, a gente já tinha um espaço que foi muito importante, assim, desde o começo, já ter um espaço de funcionamento para o Évora, e daí a gente começou a correr atrás de tudo, de colaboradores, enfim, e daí o Évora nasceu, né? Então, o Évora, por definição, ele é um escritório coletivo de arquitetura, urbanismo e artes visuais. Então, é um escritório multidisciplinar. Aqui a gente tem projetos particulares, porque, enfim, né, a gente precisa sobreviver, e porque a gente quer democratizar a arquitetura também, vou falar um pouco mais sobre isso depois. E, fora isso, a gente faz projetos sociais. Então, a gente tem oficinas, a gente tem, enfim, parcerias com outros coletivos de Cubatão, a gente está com uma parceria com o Coletivo 302, não posso falar muito sobre o projeto, mas é uma coisa que vai ser de grande benefício para a cidade, se der certo, e, enfim, a gente está aí na luta, né? Claro que a pandemia deu uma quebrada na gente, porque a gente tinha já uma série de atividades planejadas aqui no espaço, mas daí elas acabaram não acontecendo, e a gente deu um jeito assim de fazer algumas atividades online, enfim, e é isso. Pô, legal isso que você falou, né? Vocês acabaram pegando um grupo que era aqui da cidade, né? E aí todo mundo em sintonia ficou pensando, poxa, né? Por que não refletir sobre a cidade de Cubatão? E aí Cubatão tem uma coisa que é interessante, porque a gente está falando de aspecto social, político e histórico também, né? Quais foram as coisas que vocês observaram assim na cidade que vocês falaram, poxa, isso aqui não seria legal repensar isso aqui para trazer mais qualidade de vida para as pessoas? Porque a arquitetura está totalmente associada à questão de pensar a qualidade de vida, né? Não, total. E Cubatão tem uma particularidade infeliz, né? Que a gente tem uma maioria do território aí que é formado por assentamentos informais, né? Por favela, cortiço, enfim. Então a gente sempre teve, acho que esse anseio de querer fazer alguma coisa mesmo. Porque não é só porque é uma habitação que está num lugar, enfim, que não é totalmente favorável, as condições não são favoráveis, então a gente vai lá e faz ser favorável, né? Acho que o Évora vem muito disso, nasce dessa vontade de mudança. E a mudança começa da gente e a população, né? Poder político, essas coisas já é mais complicado, então, enfim, a gente tá aí para tentar fazer alguma coisa sobre isso. Sim, super importante. Aliás, até falando ainda sobre essa questão social, política, que a gente vê muito mais presente dentro da arquitetura, a gente está dizendo que não existia antes. Essa reflexão já existia, mas hoje ela tem uma roupagem diferente, né? Por exemplo, ela acabou se diluindo bastante nesse aspecto, né? Ela começou a trabalhar a questão de que todo mundo colabora e todo mundo é protagonista nesse processo de construção, né, que se faz do olhar sobre a cidade. Queria que você falasse um pouco de como é que vocês do Évora veem esse cenário atual da arquitetura. Como é que vocês conseguem, nesse sentido, conversar com essa nova arquitetura? Então, isso é importante. A gente tem visto uma mudança, apesar da gente ser recém-formado, a gente tem visto uma mudança nos escritórios em geral, acho, de forma geral, escritórios de arquitetura que têm essa tendência a serem escritórios coletivos e, claro que mantém os projetos particulares, enfim, mas de modo geral, as pessoas querendo trabalhar em grupo, querendo trabalhar em áreas interdisciplinares, não só com arquitetura, ficar ali fechado, eu sou arquiteto, só trabalho com arquitetos. Não é mais assim, trabalha com jornalismo, com cinema, com fotografia,
Enfim, acho que isso tá crescendo muito, a multidisciplinaridade tá crescendo na arquitetura. E então a gente vê essa mudança. Hoje em dia existem muitos escritórios e coletivos grandes já no viés arquitetônico. Como eu disse, não é só arquitetura, mas, enfim, de uma maioria arquitetos. Então, assim, existem mais desses escritórios que eu estou falando em São Paulo, né? Tem alguma oficina, no Rio de Janeiro tem o coletivo Muda. Aqui na Baixada ainda carece um pouco, mas a gente já vê alguma movimentação e pessoas querendo fazer alguma diferença nesse sentido. Até porque tem uma coisa muito da cultura do lugar mesmo, né? Você pega sei lá, você pega São Paulo, quando eu digo a metrópole mesmo, a coisa tem um contexto diferente, uma reflexão diferente, até porque as pessoas, o sentimento que as pessoas têm em relação né, a otimizar os espaços públicos é diferente. E aqui talvez seja uma reflexão também que ela está sendo trabalhada. Você falou de uma coisa interessante que foi desconstruir essa questão da arquitetura, trazendo outras áreas de interesse que podem conversar entre si e traz essa característica super especial que traz vocês hoje aqui. Eu queria que você falasse um pouco quais são as áreas que estão inseridas no coletivo, que você comentou, e Uhum. quais são e assim, no que a inserção desses personagens está mudando o trabalho de vocês? Como é que consegue afetar o trabalho de vocês? Certo. Então, tanto eu como a Lucy é também sócia fundadora do Évora, a gente tem formações à parte da arquitetura, né? Então, antes de ser arquiteta, eu já era fotógrafa, inclusive está aí a minha conexão com a Celina. Ah, você E contou, não acredito. a gente estudou juntas. Podia falar? Era segredo? Ah, pode! Ah, o pessoal não sabe. Já. E a Lucy, a Ana Lúcia, ela é artista plástica, então a gente já tinha mais essa cabeça de tentar trazer a arquitetura para um lugar mais menos engessado, assim, né? Aqui no Évora mesmo dá para perceber, aqui atrás de mim, a gente tem esse viés mais artístico, e daí eu acho que isso agrega muito na nossa conversa com a comunidade, né? Uhum. Acaba tornando mais fácil, assim, a comunicação, como eu disse, com outros coletivos já. Então, de repente, se a pessoa, sei lá, é um ator ou um artesão, ou enfim, qualquer coisa, chega, conversa com a gente, e daí a gente tira alguma coisa disso, assim, nasce alguma ideia. O Uhum. Évora também não é só eu e Lucy. No momento, somos as únicas colaboradoras fixas, né? A gente vive do Évora, mas a gente tem colaboradores constantes, assim, dependendo da oficina que a gente faz. Então, se é uma oficina de paisagismo, a gente vai chamar o cara ali que entende muito de orquídea. E não é o cara que é paisagista, ele não precisa ter essa formação, ele é Uhum. entendido daquilo. Sim, sim. Ou a menina que sabe fazer pequenos reparos, então ela vai ajudar a gente a desenvolver uma oficina também e conseguir passar esse conhecimento para outras pessoas, né? Enfim, daí a gente tem essa construção aqui no Évora e isso se expande para a cidade também. Então a gente tem que lembrar, a cidade é a casa das pessoas, né? A sua casa não é do portão para dentro, ela é do portão para fora também. Então, não é só o arquiteto que vai morar ali, sabe? A gente tem que conhecer outras histórias, outras pessoas, outras necessidades. Muito importante a gente falar de necessidade, porque às vezes o que eu, arquiteta, vejo ali não é a necessidade daquelas pessoas. Então a gente precisa conhecer isso melhor e tentar trabalhar isso com elas. Sim, até inclusive falando sobre isso, aliás, é muito importante, né? Para quem não conhece muito sobre a área da arquitetura, já consegue observar um pouco de como
se inicia, de uma certa forma, o processo de um arquiteto urbanista para ele pensar um local, para dar utilidade real. Quando a gente fala utilidade, não é encher de aparelho público e não ter uma viabilidade, não ter uma conversa com a comunidade, não é isso. Está falando de uma forma para fazer com que as pessoas possam interagir. Nesse sentido, Mari, eu queria saber de você como geralmente é feito o planejamento ou a adaptação. O que começa primeiro? Primeiro você está passando no lugar, você vai registrar. Como é que é o processo de vocês dessa observação? Exatamente. Deixa eu só pegar um gancho nisso que você falou, que acontece demais, assim, é impressionante. A gente vê por aí, sei lá, a prefeitura vem e faz uma academia numa praça. E daí a praça continua vazia igual, sabe? Ou vai colocar Uhum. um playground, não sei. São coisas que não trazem, não agregam nada para a cidade, assim. O espaço continua ocioso, sabe? A pessoa não vai lá, não vai se sentir segura para usar, não vai sentir pertencimento do lugar, enfim. Isso é muito grave, assim. Então, o nosso processo aqui, eu diria que ele começa com certeza com as oficinas, então nessas oficinas a gente consegue tentar aflorar a percepção das pessoas para o lado mais urbano, né? Tipo, como eu falei, reconhecer que a cidade é casa. A cidade, ela precisa ser cuidada, ela precisa ser pensada por todos. Não é exclusividade de alguns, porque assim não funciona. Uhum. E então o nosso processo começa muito disso. A gente utiliza muito a fotografia nessa parte de observação, eu diria. Então, sair para fotografar, não sei, a gente vai ali no centro. Não, o centro não é um bom exemplo. Vamos pegar as ruas paralelas ao centro de Cubatão, ali, Avenida 9 de Abril. A gente sai um belo dia para fotografar e sai fotografando ali, vida urbana, pá, pessoas, casas, enfim. O que você vai tirar disso de informação, né? Então, na fotografia, a percepção ela fica mais clara. Você vai ver, nossa, mas aqui nessa rua, em todo o tempo que eu estava lá, não tinha ninguém. Então, o que tem de errado aqui, sabe? Ou nessa outra rua, todas as casas têm cadeados e grades, e por que isso, sabe? Mas nessa outra aqui já não é assim, tem pessoas conversando na frente do portão, é tudo mais aberto. Então, nesse estudo, isso já começa a ser um estudo de pesquisa, enfim, a gente já começa a entender as particularidades de cada local e ver se, de fato, aquele lugar precisa de alguma intervenção, se as pessoas querem algum tipo de intervenção, a conversa também é muito importante. Como eu disse, não funciona eu, arquiteta, chegar lá e falar, ó, o que vocês precisam aqui é uma pista de skate. Não é assim. Tem alguém que anda de skate lá? Tem jovens frequentando aquele lugar? Sabe? Então, a construção vem do Évora, com a comunidade, com a fotografia, com o desenho, enfim. A gente vai achando formas de fazer isso acontecer. É super interessante isso que a Mariana fala, porque, na verdade, a questão, né, a gente até acaba lembrando, nessa fala da Mari, a gente acaba lembrando daquele espaço público que às vezes tem lá no seu bairro, perto da sua casa, que não serve para nada, é um elefante branco. Tem um tremendo espaço para ser trabalhado, que poderia promover uma interação social interessante, e ele não tem, ele fica um lugar vago, ele não tem nenhuma utilidade, não junta ninguém, não agrega ninguém. Até, inclusive, provavelmente depois dessa live, muitas pessoas até daqui da região, aqui das cotas, né, que é a nossa área de atuação, vai acompanhar um pouco essa fala da Mari e vai conseguir perceber, por exemplo, o que aconteceu nos bairros cota, por que tal ponte foi construída, por que tal acesso precisou tomar, por que tal coisa precisou dizer daqui para cá, justamente porque é pensado para facilitar a vida das pessoas. Nesse sentido, Mari, eu queria saber de você o seguinte: por que a cidade deve, né, a partir desse contexto que você falou, por que a cidade deve ser vista de uma forma diferente e com esse olhar especial voltado para os ambientes
sociais, eles podem melhorar a vida da gente nas pequenas coisas, né? Desde um amparo para o sol, para aquele idoso que sempre fica ali no ponto de ônibus, até um banco mais confortável. Por que essa infraestrutura, pensada pelo urbanismo, ela pode ajudar a melhorar a nossa vida? Bom, é importante, acho que lembrar, você falou dessa questão dos viadutos, enfim, hoje em dia acontece muito da cidade ser pensada para carro, né? Isso é um fato, assim, as pessoas usam demais, ainda é um país que tem uma cultura que é a cultura do carro, né? Então, eu sozinho vou ali no meu veículo e daí vou encher a rua de carro, o que não seria o ideal. Então, a pessoa acaba ficando em segundo, terceiro plano, porque depois do carro tem a moto, aí depois tem o ônibus, aí depois tem a edificação, né? Qual que é o prédio mais alto, o prédio mais bonito, e todo mundo esquece o ser que é o especial, né? Que é o que devia ser levado em consideração primeiro, que é a pessoa, o habitante. Então, esse pensamento da escala humana na cidade, de você se colocar ali, se ver como pessoa mesmo, de que vai utilizar daquele local, é importantíssimo. Assim, você começa a reconhecer o que tem de bom, o que tem de ruim. Às vezes são coisas que, às vezes não, provavelmente as pessoas não reparam nessas coisas. Elas fazem o caminho delas para o trabalho, para a escola, e isso já é muito automático, assim. Então você tem que fazer esse trabalho de parar e perceber. Mas esse ponto de ônibus aqui, ele está me atendendo bem? Sabe? Ele tem um local para eu sentar, ou ele pelo menos tem uma sombra? A arborização na minha rua, ela existe? Ou ela está suficiente? Enfim, são muitas coisas que às vezes a gente acaba deixando passar batido e daí a gente se acostuma, né? E a qualidade de vida nunca vai melhorar dessa forma. Então é realmente esse trabalho de fazer a percepção aflorar de alguma forma. Não vai acontecer, infelizmente, de a pessoa ter um estalo e falar, nossa, esse lugar aqui não tá legal. Não, isso vem aos poucos, assim. E aí, como comunidade, a gente pode tentar mudar as coisas, né? Você vai lá, fala com o seu amigo que mora perto de você, daí ele fala com o seu vizinho, e daí vocês começam a falar, nossa, mas e se a gente fizesse um banco aqui na frente, para as crianças terem alguma segurança, a gente fica aqui conversando, elas ficam ali brincando, e se tiver uma arte urbana aqui nessa parede, né? Essa parede que tá tão feia aqui, tá, sei lá, com propaganda política já velha, enfim. E aí a gente vai tentando otimizar esses espaços. Sim. Aliás, até como complemento da fala da Mari, que ela faz agora, todo mundo que vai fazer uma análise rápida em qualquer comunidade, em qualquer bairro, especialmente na periferia, você sempre vai ver uma mobilização de um pequeno grupo de moradores que às vezes eles estão ali sinalizando de que seria legal que tivesse uma cobertura com um ponto de ônibus, pegando o exemplo que ela deu, e a própria comunidade às vezes constrói alguma coisa, né? É como a Mari falou, esse processo ele é feito principalmente, tem que ser pensado da pessoa para o espaço, né? Porque é a população que ela está sinalizando para você. Se de repente, uma árvore poderia trazer mais gente para ficar todo mundo junto, né? E se conhecer, a vizinhança se conhecer. Um ponto de ônibus mais confortável faria com que tivesse mais movimento, que alguém pudesse abrir um comércio ali do lado, que pudesse vender mais, enfim. A gente ainda continua, aliás, quero agradecer a todo mundo, tem tanta gente assistindo essa live aqui, acompanhando desde o começo, quero agradecer a todo mundo, nem vou falar os nomes, porque ainda vai entrar muita gente e tantas outras ainda vão assistir depois. Lembrando que nós estamos com o Coletivo Évora, com a participação da Mariana Cosmassi, que eu já conheço de tanto tempo, deixa quieto depois quem vê a live, né? Depois que subir para o GTV, vocês vão ver de onde que eu conheço a Mari, mas enfim, vamos voltar para o nosso tema. Mari, todo mundo com quem eu falei quer trazer o Évora. Eu falei, vou trazer uma menina que trabalha com arquitetura. É sério? Pergunta para ela se arquitetura e urbanismo é a mesma coisa, porque o pessoal confunde muito. É a mesma coisa? Então,
Assim, nos anos acadêmicos, eu vou falar porque eles ainda estão frescos na minha memória, a gente tem uma tendência a ficar separando. Ah, é porque quero ser Uhum. arquiteto. Ah, é porque quero ser urbanista. Gente, isso não existe. A arquitetura e o urbanismo andam juntos. Senão seriam cursos separados, sabe? É claro que você pode se especializar em uma área, né? Então, eu vou me especializar no urbano, na mobilidade urbana, ou nessa questão de tentar construir uma cidade melhor para as pessoas, ou, enfim, questão de rodovias, ou então você é arquiteto e daí quero fazer prédio, ou só quero fazer casas de luxo, enfim, empreendimentos comerciais. É claro que as especializações existem, mas o arquiteto e o urbanista, eles são a mesma coisa, assim, a profissão é a mesma, e é o que eu disse, não existe você pensar na sua casa do portão para dentro, você também tem que pensar na sua casa do portão para fora, até por questões de estética mesmo. Então, de repente, você vai fazer um prédio com uma empena cega. Isso vai ser saudável para a cidade, né? Como é que uma empena cega é um paredão, para quem não sabe, é um paredão sem janela nenhuma, só negócio ali de 30 metros, sem nada. Como é que vai ser isso para a cidade, né? Qual que é o impacto que vai causar? Qual que vai ser o impacto de eu construir um empreendimento de, não sei, 30, 40 andares todo espelhado, sabe? São coisas que a gente tem que pensar de dentro para fora e de fora para dentro. Então, arquiteto e urbanista é a mesma coisa. Como eu disse, a especialização, ela existe, né? Mas enfim, são coisas que deveriam caminhar mais juntas. Às vezes não acontece, mas, enfim. Deveria caminhar junto, com certeza, né? Aliás, as mesmas pessoas que tinham pedido para perguntar se arquitetura e urbanismo eram a mesma coisa. Aliás, assim, até bom, porque muita gente às vezes confunde mesmo a nomenclatura das coisas, mas tudo está ali conversando, né? E aí Uhum. tem, a pessoa também acabou perguntando muito sobre a questão assim, poxa, mas tudo bem, beleza, mas a arquitetura é algo muito distante da minha quebrada, da minha periferia. De fato, isso acontece? E se não, onde que a gente pode ver a atuação da arquitetura, do urbanismo, talvez, dentro da questão da minha quebrada? Eu estou olhando para a minha quebrada agora. Imagina, se vai ter um plano aqui pensado para cá, para utilizar esse espaço aqui. Imagina. Onde é que a gente pode identificar, por exemplo? É assim, falando de um panorama geral, a arquitetura está distante desses lugares, infelizmente. Eu não vou falar que não está, porque ela está distante. Hoje em dia, como eu disse, existem escritórios e coletivos que estão nascendo já com a proposta única de tentar melhorar esses lugares de alguma forma, mas a arquitetura tem muito essa questão do arquiteto ser inacessível, sabe? Ele só é acessível para os mais afortunados, enfim. Isso acontece mesmo, tem arquiteto que cobra muito caro, mas aqui no Évora, por exemplo, a gente já vem com essa ideia mais de democratização da profissão mesmo. A arquitetura é para todos, assim. Então, o cara que mora na periferia tem o mesmo direito de ter acesso a um arquiteto, e o arquiteto é um profissional imprescindível para a construção da qualidade de vida. E, enfim, tem questões também de, por exemplo, o cara conseguiu um apartamento do CDHU, que era o sonho da vida dele. E daí, quando ele chega lá, não era bem o que vai atender ele e a família, né? Ou, enfim, de repente é uma mãe solo, ou é uma família que não vai caber ali no espaço. Então, como que a gente, arquiteto, pode tentar ajustar isso? Sabe? A gente pensa muito nessas questões também. A arquitetura não é só para casa que vai sair na revista. Muito pelo contrário. Esses locais não precisam. O local que realmente precisa da arquitetura são os locais pequenos, sabe? Os locais que carecem mesmo de uma boa infraestrutura, enfim. Periferia
tá aí, a gente precisa ver o que faz. Até é importante isso que a Mari fala para a gente, porque assim, né? Se você traz condições físicas para que a população possa se locomover melhor, interagir de uma forma mais bacana, você está promovendo, ó, é como a Lucy está falando, arquitetura para todos. Você tem que, se você democratiza, você está dando acesso à cidadania para aquela população. Você está dizendo que ela tem os mesmos direitos de quem tem mais acesso a um projeto arquitetônico, urbanístico, enfim. Você está promovendo uma maior facilidade no ir e vir, você está possibilitando que as pessoas não saiam da quebrada para ir para outros lugares, né? Porque às vezes acontece isso. Você acha que nesse sentido a questão da acessibilidade para as comunidades, né, especialmente na periferia, ela é, na verdade, o grande gargalo que vocês encontram? Ou também tem outros fatores, por exemplo, você, de repente, o ambiente da arquitetura, esse ambiente ainda ele precisa se ligar um pouco mais nessas necessidades para propor novas saídas? O que você acha que é o grande gargalo nesse aspecto todo? Ah, com certeza. Puxando um pouco esse gancho que você falou, uma frase que eu gosto, que é de um urbanista muito famoso, mas que ele vem de um país já desenvolvido, não é a nossa realidade, ele usa o termo da cidade como lugar de encontro. Né? A cidade, eu tenho que, se eu quero conversar com um amigo, eu não preciso ir no shopping, ou eu não preciso me deslocar 20 quilômetros da minha casa para eu conseguir um lugar tranquilo para conversar. Não, a cidade ela é feita para isso. Então, a questão das periferias, ou, enfim, de qualquer bairro, periférico ou não, a gente tem que fazer com que os locais sejam realmente lugares de encontro e sejam propícios para que isso aconteça. Então, isso parte muito da apropriação urbana, que a gente já falou um pouco, da pessoa se sentir pertencente daquele lugar, se sentir segura, né? O que traz segurança? A segurança vem da circulação de pessoas. Então, se eu consigo ter uma movimentação aqui, se eu consigo ter, por exemplo, a galera andando de skate, a galera grafitando, daí já vem o carrinho de pipoca, sabe? Daí vem os idosos que querem conversar, enfim. Daí a gente vai trazendo vida para o local. Como eu disse, independe se é periferia ou se é o bairro já urbanizado. Isso é válido para todo local. E nessa questão do gargalo, né, que você falou, é muito grave que na faculdade de arquitetura a gente não tem matérias voltadas para questões periféricas. Assim, a gente não se fala muito de favela, não se fala de cortiço, até fala, mas assim, é muito pouco. Então, a gente desenvolveu aqui um trabalho, por exemplo, com os cortiços, foi em Santos, né, não foi em Cubatão. E daí, na época da faculdade, eu lembro que tinha aluno que não sabia o que era cortiço, nunca tinha visto, enfim. Putz, mas é uma situação que 15 mil pessoas estão vivendo aqui na região, sabe? 15 mil para mais, né? Como que a gente não sabe disso? Ou então, falando novamente de Santos, muito se fala do Jardim da Praia, que é o maior do mundo, coisa e tal, mas não se fala que a Vila Gilda é a maior favela do Brasil na situação de palafita, sabe? Isso é muito sério. São coisas que a gente tem que parar para prestar atenção, assim, a gente como sociedade, não só a gente como arquiteto, inclusive. E até uma questão interessante, você pegou a referência da Vila Gilda, isso se aplica a tantas outras comunidades, né? Aqui também, próximo que a gente tem aqui dentro de Cubatão, a gente também tem a Vila dos Pescadores, Vila Siri, que também grande parte, né, do bairro é construído por cima das palafitas. E é uma coisa que é interessante, é interessante observar que quando existe uma ausência de acesso daquela população, ela é obrigada a se ajustar ao que ela tem e acaba criando condições indignas dela viver. E uma outra coisa também, é super importante você levar essa questão da periferia
para dentro do ambiente acadêmico, independente do que você estiver falando. Você tem que refletir sobre o que pesa mais dentro da cidade. Inclusive, apareceu um. Ah, pensei que era um comentário. O pessoal entrando aqui, o pessoal está ligado aqui na live de hoje, está bem interessante. Mari, a gente já tá começando a chegar para o final, já vou avisando para o pessoal que tá adorando, para depois conferir na íntegra essa entrevista super especial que a gente está fazendo com a Mari hoje. E aí, Mari, eu queria saber o seguinte, vou explicar de uma maneira talvez um pouco mais fácil. Por exemplo, eu sou uma moradora de uma comunidade. Eu tenho um celular e tem alguma coisa no meu bairro que não funciona. Não funciona. Sei lá, é aquela escada que dá para lugar nenhum, atrapalha o trânsito do restante da comunidade. É uma escada que está num lugar estratégico, atrapalha de uma certa forma porque ela está feita torta, e aquilo impossibilita idosos, por exemplo, de terem acesso à cadeira de rodas, colocar um andador, uma criança pode se machucar e tal. Eu, no meu dia a dia, no meu cotidiano, eu posso, de uma certa forma, ajudar um planejamento urbanístico, um arquiteto, por exemplo, a pensar melhor a minha cidade. Eu, como comunidade, eu posso contribuir? E de que forma eu posso fazer isso também, além da fotografia? Sim, nessa situação específica, o melhor é procurar um profissional arquiteto urbanista, né? São questões mais complexas, então procurar o Évora, inclusive, ou procurar outros profissionais que, enfim, estejam dispostos a ajudar. Mas existem situações que a própria população pode intervir, com certeza. Claro, lembrando, são situações mais simples, né? Essa questão de escada, ou se tem alguma coisa na casa que não está ok, enfim. Daí tentar sinalizar o arquiteto, sinalizar a prefeitura. Falando de prefeitura, já começa a ser um trabalho um pouco mais demorado, né? Mas, enfim. Ou se a população achar que dá para fazer, então corra atrás e faça, sabe? Se está insatisfeito ali com um cantinho, acha que dá para fazer uma horta ou alguma coisa que esteja inseguro para as crianças. Normalmente quem mora perto de linha de trem é um lugar perigoso, sabe? Então pensar o que a gente pode fazer sobre isso. Mas pensar, não você pensar sozinho. Reúne um grupo aí da sua comunidade e pensa em grupo, sabe? As ideias vão fluir muito mais, cada um com a sua experiência de vida, cada um com a sua experiência de trabalho, de repente vai conseguir chegar num resultado que com certeza vai ser benéfico para a cidade, independente desse resultado. E a mobilização para essas pequenas mudanças, né? A gente bate muito nessa tecla das pequenas intervenções urbanas. Então, se você tem um beco aí do lado da sua casa, ou, enfim, um gramado, qualquer coisa, espaço ocioso, que você olha para ele e fala, puxa, mas aqui podia ser um ponto de encontro para as pessoas, um lugar de lazer. Pega essas pessoas aí, reúne elas e façam alguma coisa. Tem um paredão, faz a arte na parede, chama um grafiteiro ali que está precisando de divulgação, sabe? A gente fala muito de reutilização de materiais. Então, sobras de obra, por exemplo, bloco, dá para fazer banco, madeira, pneu, enfim, muita coisa que dá para ser reutilizada. E as hortas comunitárias, né, elas precisam de um certo cuidado, mas elas são totalmente viáveis e já geram aí uma ajuda, né, para quem precisa enfim, o consumo dos vegetais que vão nascer, frutas, enfim. E daí você já está dando vida para um espaço que não tinha vida, provavelmente, né, um espaço ocioso. Uhum. Com certeza. Inclusive, só reforçando aqui, a Lucy está bem participativa. Ela já fez mais um comentário aqui, ela colocou aqui. Tudo tem conserto, basta ter uma boa ideia e um bom projeto. Isso é super importante. Se organize na sua comunidade, no seu bairro, sua rua tem algum problema que você não sabe como resolver, se junta com todo mundo, discute essa ideia e leva para um profissional que ele pode encaminhar da melhor forma uma maneira desse problema ser solucionado para que todo mundo tenha mais facilidade dentro daquela situação e isso sirva de referência.
para outras ruas, para outros bairros e tudo mais, né? Ainda falando da importância muito do trabalho que vocês estão fazendo, lembrando que a gente está com o Coletivo Évora, participação especial de Mariana Cosmassi, fotógrafa, arquiteta urbanista, sócia fundadora do coletivo, é uma mulher muito top. Eu queria falar um pouco da importância de projetos, de coletivos que trabalham com essa questão da nova visão da arquitetura e do urbanismo, né? De ver uma cidade diferente. E, além do Évora, tem vários coletivos que são super legais, aliás, vale a pena, dentro das cidades, né, que todo mundo mora, dentro dos bairros onde vocês moram, procurar saber quem são as pessoas que estão fazendo isso de uma maneira profissional e responsável, enfim. Tem algumas dicas que a gente vai poder deixar depois nessa live para vocês, mas tem, além do coletivo Évora, né, a gente está destacando aqui porque está representando o Cubatão super bem. A gente tem o Mulher na Construção, tem o Concreto Rosa, que é muito legal, tem o Sai Martins, tem o Giral, tem o Goma Oficina, enfim, tem vários coletivos que são super interessantes e que também você pode conhecer o trabalho. Eu queria saber um pouco da Mari, qual a importância de terem espaços como esses voltados para a reflexão da cidade? Espaços realmente ativos, que promovem conhecimento, que fazem essa troca super importante com as pessoas. Qual a importância de coletivos como esse, inclusive e principalmente o Évora, de trazer essa reflexão aqui para a cidade, por exemplo? Olha, eu acho que é vital, assim, para a vida da cidade. Como eu disse, né, o espaço ocioso é uma coisa grave, assim, e o que a gente mais vê são espaços ociosos na cidade. E grave, no sentido que eu falo, é a falta de segurança, então esse espaço vai ser propício para atividades ilícitas, para consumo de droga, enfim, várias outras coisas que acabam destruindo a cidade de certa forma, né? A cidade vai acabar morrendo, né, aos poucos, enfim. Então, pensar nela com um outro olhar, a gente, profissional de arquiteto, os coletivos e também a população, é tentar otimizar ao máximo o espaço urbano e trazer a vida para o lugar, né? Os locais têm muito potencial. É exatamente isso que a Lucy falou. Tudo tem conserto, basta ter uma boa ideia e um bom projeto. E um bom projeto não precisa partir só do profissional arquiteto. Inclusive, gente, isso já é um gancho que eu puxo aqui no Évora. A gente está totalmente aberto a receber ideias. Então, se você quer fazer uma oficina, quero compartilhar o meu conhecimento em dobraduras, não sei, qualquer coisa que você queira compartilhar, a gente marca essa oficina, a gente tem um espaço aqui disponível para isso. Se você tem um canto no seu bairro aí que você quer mudar, o ponto de ônibus ou o grafite, enfim, tragam essas ideias para a gente. A gente quer que Cubatão seja um lugar de encontro forte, assim. A gente sabe que a cidade tem potencial para isso e a gente sabe também que Cubatão tem muitos artistas, né? E artistas que eu falo são de várias áreas, músicos, atores, arquitetos, artesãos, enfim. Juntando toda essa galera, nossa, dá para fazer muita coisa. Com certeza, com certeza. Aliás, reforçando aí o pedido da Mari, você que tem alguma habilidade, cola no Évora. Procura o pessoal e tudo mais, até porque conhecimento é algo conhecimento foi criado para você distribuir, não foi feito para você guardar para si, né? Então, se você tem alguma coisa que você sabe fazer bem, você pode colaborar de alguma forma, procura o Évora, vai ser muito legal. Aproveitando, só reforçando também uma questão que você falou bem no começo da entrevista, que é a participação de algumas pessoas que oferecem um certo tipo de parceria, né? Você citou o Coletivo 302, Sander, Alana, Alice, todo mundo 302, legal. Vocês estão em todos, o pessoal do Coletivo 302 tem que vir qualquer no programa, porque é muito legal também, se precisam conhecer. Queria que você falasse um pouco de como é importante a participação desses coletivos periféricos para ajudar o trabalho de vocês, o quanto que eles ajudam também. Olha, acho que a gente tem um tempo de vida curto ainda, né? A gente está fazendo 1 ano agora, então eles foram extremamente importantes para a gente como construção de coletivo, foram um espelho. O Lipari ajudou a gente pra caramba. Antes da pandemia ele até ficou um tempo aqui fazendo residência, como diz ele, e enfim, a gente tirou muitas dúvidas. Não é
exatamente fácil começar um coletivo, né? Assim, o fácil é você falar que quer fazer isso, quero fazer, vamos fazer. Mas aí é claro que ao decorrer do tempo você começa a enfrentar as adversidades e ver questões com prefeitura, com alvará, com aonde você vai correr atrás de patrocínio, aí você tem a ideia, mas como que a gente vai fazer para executar, enfim. Esse apoio dos coletivos é extremamente importante. Aqui em Cubatão a gente tem um galpão cultural, né, que é um grande ponto de encontro dos coletivos, importantíssimo. Então, para as pessoas que têm a ideia de começar um coletivo, enfim, de qualquer área, lembrando que os coletivos existem em várias áreas, né, não só arquitetura, existem N coletivos de N áreas. Então, acho que é legal procurar o Galpão Cultural, procurar os coletivos de Cubatão, o Coletivo 302, o Évora, os projetos sociais, os Abelê, Concon, enfim, tem muitas coisas em Cubatão, muitos projetos que são interessantíssimos. As parcerias podem existir, por mais que as áreas sejam distintas, né? Então, o Coletivo 302 mesmo é um coletivo mais voltado para performance, teatro, enfim, mas a gente achou um jeito aí de conversar que vai sair muita coisa boa. Com se tudo der certeza. certo. Aliás, não, super certo. Aliás, bom, a gente está chegando no final do programa. Eu sei que você do outro lado já está chorando, pensando, não, a Mariana não vai embora agora, gente. Não vai embora. Tanta coisa legal para perguntar. Mas a gente vai deixar o link do Évora para você ir lá, acessar a página deles, conhecer. É muito legal, é muito bacana conhecer esse tipo de trabalho, especialmente pensando na questão da cidade. Assim como a Mari mencionou agora, se toda a cidade começasse a se mobilizar através de coletivos, colocando ideias, né, dando a renovada mesmo na forma de pensar daquela cidade, vocês vão ver a transformação, gente. E outra coisa, não existe espaço ocioso. Existe espaço que não ganhou a reflexão merecida. Todo espaço está ali para ser repensado, né? Eu quero agradecer muito, Mari. Quero agradecer você demais. Você tocou em cima da hora, você é muito corajosa, meu. Nossa, é muito legal isso. E eu fico muito feliz de você ter vindo aqui. A gente se conhece de uma circunstância totalmente diferente, mas foi muito legal que o programa conseguiu juntar a gente. E é isso, fiquei muito feliz mesmo, de verdade. Queria que, então, que você deixasse o contato, né? Sei lá, eu fiquei apaixonada pelo Coletivo Évora. Quero saber mais sobre eles. Como é que eu faço para falar com a Mariana Cosmassi? Como é que eu falo com a Lucy? Como é que eu falo com o Coletivo Évora? Então, quero agradecer de novo. A gente que agradece pela oportunidade de falar. A gente adora conversar. A gente é meio tagarela aqui no Évora, então qualquer ideia que você mulher tiver... Mulher que não tagarela tem alguma coisa errada. Mulher que não é tagarela tem alguma coisa errada. Qualquer ideia que a pessoa tiver, enfim, quer falar sobre a cidade, falar sobre qualquer coisa, a gente está aqui aberto para isso. A gente está em todas as redes sociais, então o Instagram, @Évora Coletivo, Facebook Évora Coletivo, a gente tem o site www.evrocoletivo.com. O que mais? Meu Instagram, @Mariana Cosmassi. O Instagram da Lucia eu não tenho certeza, mas ela pode colocar aí. Ah, ela tá aí, né? Ela tá falando. Ela tá aí, pode colocar aí, Lucia. Isso. @Ana Lucy Lemos. Enfim, estamos abertos a conversas, a compartilhar o nosso conhecimento. A gente sabe que, de repente, as pessoas podem agregar muito mais para a gente, assim, do que a gente pode agregar para elas, né? Então, essa troca é muito válida e muito importante para a gente. Falem com a gente, por favor. Caramba, falem com a gente, meu. E é super importante isso que a Mari está falando. É legal, principalmente, a gente precisa mobilizar espaços tão bacanas que trazem ideias novas para refletir sobre a cidade. O Papo Nunes está acabando, cara, não acredito. A gente só se encontra na próxima semana, na próxima quarta-feira. Eu estou numa tristeza terrível aqui. Já temos pauta para a semana que vem, mas eu não vou contar porque se eu contar antes não tem graça, né? Quero agradecer a todo mundo que ficou. Ó, um montão de gente mandando coração. Daiana Guadainha entrou. Daiana, quanto tempo, beijo. Gente, sou muito fã, cara. Sou muito fã. Pessoal entrando aí.
participando com a gente. E a nossa live se encerra agora, infelizmente. Se a gente pudesse, segurava a Mari por mais 10 horas aqui, mas a gente não vai fazer isso, que é sacanagem, né? Repassando os recados, né? Os projetos sociais do Programa Socioambiental já estão retomando as atividades, muita coisa legal, gente, tanta coisa legal que eu não vou nem contar, porque senão eu vou ter problema que o pessoal está fazendo o maior segredo, mas tem muita coisa bacana também. Acabando esta live aqui da Mari, que vai ficar inclusive no IGTV. Você chegou tarde? Você queria ter pego desde o começo? Você está chorando? Você está com o lenço na mão? Você perdeu o começo? Não se desespere, essa entrevista maravilhosa com essa mina espetacular estará aqui na íntegra, no finalzinho dessa live. Daqui a pouquinho, então, vai ter a live Café da Tarde Online na página do Barrivila, da queridíssima Daiana Pereira, e a convidada da edição de hoje é a Tati Nickel, mulher maravilhosa aqui dos bairros Cota, multiplicadora do Cota Vivo. Você não pode perder, a mulher com muita história legal para contar. E a live amanhã, dia 15 de outubro, né? Às 15 horas, Consumo Consciente no Redes Compom, lá na página do YouTube, com a mediação da Fabiana Lima, vai receber o Aragão do Barrivila, cara maravilhoso. Beijo, Aragão. Joana da Mulheres do Gal, Maria Dolores, técnica social da CDGAL, e a Sheila Duarte, querida Sheila, lá do Cota Viva. Eu fico por aqui, a Mari também, a gente vai ficar no tchau. Posso só fazer um lembrete? Por favor, fale pelos fotografias, por favor. Gente, para quem se interessou pelo assunto, território, cultura, enfim, a gente vai ter um evento chamado Território e Cultura, Olhares da Juventude, no dia 30, nas redes sociais do Sesc. Então, vai ser aqui o Évora Coletivo e o Zabelê, que é um outro projeto de Cubatão, vai ser interessantíssimo. Um papo aí que a gente teve também entre Sesc, Zabelê e Évora. Então, para quem quiser, tá convidado, vai estar nas redes sociais do Sesc Santos, Facebook, Instagram e YouTube, tá bom? Dia 30 às 17 horas. É isso aí, dia 30, dia especial, um bate-papo super importante, tenho certeza que todo mundo vai gostar. 2 coletivos top. E o Zabelê, eu sou suspeita para falar, né? O Zabelê, também sou apaixonada pelo pessoal lá, Ju, Twin, todo mundo, Berlan, todo mundo, Pati Narizinho, beijo para todos vocês. Beijos para vocês também que ficam nessa live. Continue acompanhando o nosso conteúdo. E semana que vem a gente volta com mais um Insta. Beijo. Beijo. Até a semana. Beijo, Celina. Beijos. Tchau, tchau. Tchau.